Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los para a leitura do texto que vai servir para a nossa reflexão nessa manhã. Abra sua Bíblia em 2 Samuel. Segundo Samuel, capítulo 13. Nós vamos ler partes do capítulo 13, 14 e 15. Eu vou anunciando e nós vamos lendo. Segundo Samuel 13, a partir do verso 37. Isso aqui aconteceu depois que Absalão matou seu meio-irmão, Aminon, por ter abusado de sua irmã Tamar. Absalão, porém, fugiu e se foi a Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. E Davi pranteava seu filho todos os dias. Assim Absalão fugiu, indo para Gesur, onde esteve 3 anos. Então o rei Davi cessou de perseguir a Absalão, porque já se tinha consolado acerca de Aminon, que era morto. Capítulo 14, a partir do verso 21. Então o rei disse a Joabe: atendi ao teu pedido, vai, pois, e traze o jovem Absalão. Inclinando-se Joabe, prostrou-se em terra, abençoou o rei e disse: hoje reconheço que achei mercê diante de ti, ó rei, meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do seu servo. Levantou-se Joabe, foi a Gesur e trouxe Absalão a Jerusalém. Disse o rei: torne para a sua casa e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para a sua casa e não viu a face do rei. A partir do verso 28 agora. Tendo ficado Absalão 2 anos em Jerusalém e sem ver a face do rei, 5 anos sem ver o pai, mandou ele chamar a Joabe para o enviar ao rei, porém ele não quis vir. Mandou chamá-lo segunda vez, mas ainda não quis ele vir. Verso 33. Então Joabe, ou melhor, verso 32. Respondeu Absalão a Joabe: mandei chamar-te, dizendo: vem cá, para que te envie ao rei, a dizer-lhe: para que vim de Gesur, melhor me fora estar ainda lá. Agora, pois, quero ver a face do rei. Se há em mim alguma culpa, que me mate. Então Joabe foi ao rei e lhe disse. Chamou o rei a Absalão, e este se lhe apresentou e inclinou-se sobre o rosto em terra diante do rei. O rei beijou a Absalão. Capítulo 15, versos 13 e 14. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito, lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio de espada. Temos conversado já há vários meses a respeito da vida de Davi, esse destacado servo do Senhor, esse destacado personagem do Antigo Testamento. Davi foi um homem que nunca desistiu de Deus e Deus jamais desistiu de seu servo Davi. Para essa conversa, eu quero registrar a grande influência de um dos melhores sermões que eu já ouvi na vida, o drama de Absalão, pregado pelo reverendo Caio Fábio, na década de 90. Registro também que fui altamente influenciado por um livro de Eugene Peterson chamado Transpondo Muralhas. Então já registro a influência dessas duas obras nessa nossa conversa. Davi e seu filho Absalão constituem o melhor e o mais trágico exemplo de um pai e de um filho
que não conseguiram se acertar a tempo. Davi e Absalão se desentenderam, se afastaram e não se reconciliaram. Davi e Absalão não conseguiram discernir a tempo algo extremamente maligno, perverso e diabólico que estava crescendo entre eles. Raízes de amargura, de ressentimento, de decepção, raízes de ódio, desejo de vingança, desejo de retribuição, trazendo para pai e filho e, por conseguinte, para toda a família, profunda infelicidade. Meus irmãos, o sofrimento sempre tem uma história. O sofrimento sempre tem uma história. As dificuldades que entram em nossas vidas não são intrusões aleatórias. Não são intrusões fortuitas, sem razão. São elementos de uma complexa teia e malha de pecados. O fato é que nós estamos num mundo de pecados. Às vezes o pecado é nosso, outras vezes os pecados são dos outros, mas vivemos em um mundo de pecado e, consequentemente, vivemos em um mundo marcado pelo sofrimento. Afinal de contas, o pecado promete prazer, alegria, mas oferece precisamente o contrário. É ruína, é desgraça, é desprazer, é infelicidade. Apesar de ser um homem de oração, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, apesar de ser um homem repleto de boas intenções, Davi era fraco, vergonhosamente fraco na condução da sua casa. Davi chama a minha atenção, mas quando a gente olha para a vida desse homem do ponto de vista doméstico, quando analisamos Davi como criatura doméstica, nós nos frustramos, porque o homem era gigante fora de casa, mas em casa era quieto, era omisso, era sem iniciativa. Meus irmãos, Davi se caracterizava por ser um pai omisso, e é justamente a omissão que será a porta de entrada da ruína dentro de sua família. A omissão foi a porta de entrada dessa desgraça na vida de Davi e seu filho Absalão. Isso porque a tragédia, isso porque a desgraça, isso porque a ruína familiar começa quando Aminon, o primogênito de Davi, seu primeiro filho, que nasceu lá em Hebrom, no início do reinado de Davi, a partir do sul de Israel. A tragédia começa quando Aminon olha para sua meia-irmã, filha apenas de Davi, Tamar, e ele avança contra ela, a possui, a humilha e depois a descarta, satisfeito o seu desejo. A corte ficou sabendo daquele caso. O povo ficou sabendo daquele caso. O rei Davi ficou sabendo do escândalo e nada fez. Todos ficaram sabendo daquele pecado grave, sério, maldito, e ninguém fez nada. Ou melhor, quem deveria fazer algo não fez. Absalão, o terceiro filho de Davi, irmão de Tamar, esperava que o pai fizesse alguma coisa. Porém, o rei nada fez. Absalão levou sua irmã Tamar para morar consigo, e durante 2 anos, Absalão tinha a expectativa de que o pai chamasse a moça para conversar, chamasse a moça para a consolar, chamasse a moça para tentar algum tipo de reparo. Durante 2 anos, Absalão também esperou que Davi chamasse Aminon para o reprovar, para o exortar, para o corrigir. Porém, o rei nada fez. Até que Absalão não conseguiu mais aguardar a iniciativa do pai. O diabo lhe encheu o coração de ódio. O diabo lhe encheu o coração do desejo de fazer justiça com as próprias mãos. O diabo lhe encheu o coração do desejo de se vingar. De modo que, certa feita, Davi comparece diante de seu pai. Ele dissimulou seu ódio, disfarçou suas intenções.
ele dissimulou suas verdadeiras motivações, convidou o pai para unir-se a ele na tosquia, o rei negou. A impressão que tenho é que Absalão sabia que o pai iria negar o convite. Infelizmente, existem pessoas que a gente sabe que se a gente convidar não vai. Era o caso. E a Escritura afirma que depois da recusa do pai, Absalão pede para que o rei autorize que Aminon o acompanhe. O rei estranha aquele pedido e propõe que todos os irmãos compareçam naquele evento. Absalão consente com o pedido do pai, e todos os irmãos vão para a tosquia. Chegando lá, Absalão dá ordens aos seus servos de que assim que Aminon enchesse a cara, assim que Aminon estivesse um pouquinho bêbado, era a hora dele ser executado. Assim foi feito. A notícia da morte do primogênito Aminon chega a Davi, e ele é tomado concomitantemente por tristeza e por ódio. Essa combinação de tristeza e ódio é altamente perigosa, é altamente prejudicial, é altamente complexa. Davi foi tomado pela tristeza e Davi foi tomado pelo ódio, em virtude de tudo aquilo que estava acontecendo recentemente dentro da sua própria casa. Absalão foge. Ele vai morar com o seu avô paterno, chamado Talmai, em um reino vizinho, e lá fica durante 3 anos. Durante 2 anos, Davi nada fez. Absalão estava lá em Jerusalém, não aconteceu nada. E durante esses 3 anos em que Absalão ficou em Jesur, o rei prossegue em seu comportamento marcado pela inércia. Davi não chama o filho. Davi não corrige o filho. Davi não confronta o filho. Enfim, Davi não trata do problema. Fim desse prazo de 3 anos, Davi se acalma. O desejo de tomar alguma providência contra Absalão passou, de modo que Joabe, percebendo aquela abertura no coração do rei, se esforça no sentido de persuadir Davi a readmitir Absalão mais uma vez em Jerusalém. Davi concorda, mas ele não recebe o filho em casa. Davi permite que Absalão retorne para Jerusalém, mas não abraça o filho. O perdão de Davi foi um perdão impessoal. Foi um perdão político, resultado de cálculo político apenas. Não foi um abraço de pai. E um abraço de pai é aquilo que o filho mais quer. Especialmente o filho em apuros. Especialmente o filho aflito. Especialmente a filha infeliz. Nessas condições, o que o filho mais deseja é o abraço do pai. E Davi negou isso a Absalão. Foi um ato jurídico apenas. Davi ficou preso à decepção e à amargura por causa da morte de Aminon. Possivelmente a postura do rei é reflexo de uma mistura de pressões políticas com sentimentos pessoais. Meus irmãos, pecado se alimenta de pecado. Um abismo chama outro abismo. A violação de Tamar gerou a morte de Aminon. Absalão respondeu ao pecado de Aminon pecando. Davi perdeu seu filho Aminon por causa do pecado de Absalão. E Davi vai perder seu terceiro filho, Absalão, daqui a pouquinho, por causa do seu próprio pecado. Pecado se alimenta de pecado. Depois de 5 longos e tristes e amargos e depressivos anos, Absalão não aguenta mais. E ele pede para que um alto assessor do rei, Joabe, faça a intermediação do seu pedido. Ele pede para Joabe dizer para o rei, diga ao rei que se ele quiser, ele pode me matar, mas que ele pelo menos me veja a cara. Diga ao rei que me mate, mas que me veja. Davi chama o moço, o menino comparece ao salão real, e todos esperam que Davi olhe nos olhos dele e diga, o que você fez, menino?
Todos esperam que Davi corrija o filho, que Davi repreenda o filho. Mas Davi não faz isso. Absalão entra e Davi simplesmente lhe beija o rosto e não diz mais nada. Um incesto, um abuso, uma morte, ódio, amargura, raiva. E Davi quer resolver tudo dando um beijo. Aquilo faz com que Absalão desista da intimidade com o seu próprio pai. Depois de anos querendo ser íntimo do pai, Absalão desiste. Ele não quer mais ser íntimo de seu pai. E ele decidiu tomar as coisas em suas próprias mãos. Se o pai o excluiu de sua presença, ele vai fazer a mesma coisa e ainda mais. Ele vai excluir o pai do seu coração e do próprio território de Israel. Absalão começa a planejar um golpe. Absalão tem ambição por tornar-se rei. Depois que Aminon, o primogênito, morreu, considerando que o segundo filho de Davi possivelmente morreu, porque não se fala mais nada dele depois do seu nascimento. Ele era o próximo sucessor. Ele tinha sim ambição, tinha sim o desejo por tomar o trono de Israel. E isso somado à pouca atividade do pai, à inércia do pai, ao pouco afeto do pai, fez com que Absalão planejasse um plano, de modo que durante 4 anos ele ficou sabotando a liderança do pai em Israel e roubando a fidelidade do povo. Assim que Absalão se conscientizou de que teria a simpatia do povo, ele deflagrou uma grande revolta, proclamou-se rei, tomou Jerusalém, tomou o palácio real e tentou matar o seu próprio pai, o rei legítimo de Israel. Davi precisou voltar para onde tudo começou. Davi passou longos anos no deserto durante a juventude. E às vezes a gente pensa que algumas coisas na vida a gente nunca mais vai precisar experimentar de novo. Tenho certeza que Davi nunca imaginou, enquanto rei de Israel, que um dia precisaria voltar para o deserto, a fim de sobreviver, não para fazer turismo. Mas coisas dessa natureza acontecem nas melhores famílias. Davi precisa sobreviver, proteger a própria vida e volta para o deserto. Por fim, o governo de Absalão, a revolta de Absalão não se sustenta e o jovem morre trágica e violentamente por meio das flechas que foram atiradas pelo próprio Joabe. O Senhor põe fim ao golpe de estado promovido por Absalão, mas nesse processo, Davi precisa pagar a terceira prestação do castigo quádruplo que ele mesmo se impôs. Se lembram de 2 Samuel capítulo 12? Davi já perdeu o seu primeiro filho com Batseba, já perdeu Aminon, e daqui a pouquinho ele vai pagar a terceira prestação, perdendo o seu filho Absalão. Será que a gente pode aprender alguma coisa com essa história, triste história? Sim, devemos, aliás. A primeira lição: Absalão tinha tudo, menos um pai. Absalão era o terceiro filho de Davi, nascido em Hebrom, logo no início do reinado de Davi, a partir do sul. Era filho do rei com uma senhora chamada Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. Por ser filho do rei, Absalão era playboy. Absalão era filhinho de papai. Ele tinha tudo do bom e do melhor. O jumento dele devia ser o mais novo. A casa que ele morava, a mais bonita, as roupas, as mais caras. E para ajudar, o cara era bonito. A Bíblia diz que ele era o mais belo da sua geração. Rico, com dinheiro, ele tinha tudo. Será? Absalão tinha tudo, só não tinha um pai. E o que ele mais desejava, e o que ele mais precisou durante a vida, foi de um pai. Não é incomum, não é infrequente encontrarmos pais
que se queixam dizendo: eu dei tudo para o meu filho. Dei casa, dei roupa lavada, dei comida, dei escola, dei faculdade, não tenho o seu amor. Será que você deu tudo? Você deu um pai? Você deu uma mãe para o seu filho, para a sua filha? Quero lembrar os papais e as mamães de crianças pequenas aqui presentes. Sua função como pai crente, sua função como mãe crente, não é dar a melhor escola para o filho. Preste atenção nisso e guarde isso no seu coração. A sua tarefa dada por Deus não é a de dar a melhor educação que o dinheiro pode comprar para o seu filho. A sua responsabilidade não é dar o melhor convênio médico. Não é oferecer o melhor entretenimento, a melhor viagem de férias. A sua responsabilidade como pai crente, como mãe crente, é criar seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Disso o Senhor vai cobrá-lo. Disso o Senhor vai me cobrar. Tenho visto, tristemente, pais que se dedicam a dar o melhor para os filhos, mas negam-lhe o mais essencial. Nossa tarefa enquanto pais, crentes, é criar os filhos na disciplina do Senhor. Segunda lição que a gente aprende: Davi transferia com frequência responsabilidades intransferíveis. Primeiramente, Davi transferiu a responsabilidade pelo apaziguamento do coração de Absalão aos seus demais filhos. Todos já sabiam que Absalão pretendia matar Aminon. E quando Davi escuta do filho o pedido para que Aminon o acompanhe na tosquia, Davi sabe que alguma coisa pode dar errado. A solução que ele encontra é pedir para que os demais filhos acompanhem os meninos. Na presença dos demais irmãos e irmãs, tenho certeza que Absalão não fará nada. Errou. Depois, Davi transferiu a responsabilidade do tratamento da alma de Absalão para o seu avô materno. Não deu certo. Por fim, Davi transferiu a responsabilidade para um assessor. É Joabe quem se esforça para trazer Absalão de volta para casa, porque o pai não fazia nada. A pergunta que eu faço para vocês, e essa pergunta é dirigida em primeiro lugar a mim também: quem é que está educando nossos filhos? Quem é que está educando os nossos filhos? Quem tem a responsabilidade de administrar e gerenciar a alma dos nossos filhos? Será que a gente está transferindo isso para o tio da escola, para o tio da perua, para o avô, para a avó, para o professor da escola dominical? A responsabilidade pelo cuidado espiritual do seu filho é seu. Não transfira aquilo que não pode ser transferido. A responsabilidade é sua e a responsabilidade é minha. Deus vai nos cobrar disso. Terceira lição que aprendemos: precisamos aprender a confrontar os filhos com a verdade. Davi foi capaz de vencer o gigante, mas ele não tinha coragem de olhar nos olhos do filho Aminon e dizer: Aminon, o que é isso que você está querendo, rapaz? Fiquei sabendo aí desse seu desejo impuro, diabólico. Para com isso, meu filho. Não arruine a sua vida e não traga ruína para a minha casa. Davi também não teve condições, tampouco a coragem de olhar nos olhos de seu filho Absalão e dizer: Absalão, seu irmão errou mesmo. Mas não faça opção pelo ódio, meu filho. Não traga desgraça para você e para minha casa. Davi não teve coragem de confrontar seus filhos e a pais e a mães que não querem ver o problema. Mas quero lembrá-los: ignorar os problemas não significa resolvê-los. Ignorar os problemas não significa resolvê-los. E olha, eu não tenho receita fácil para resolver os seus problemas familiares.
mas posso assegurá-los de que tudo começa com a gente se prostrando na sala de casa e rogando ao Pai para que Ele intervenha com graça. Não posso dar para você o passo a passo para a resolução de todos os problemas, mas posso assegurar-lhes que tudo começa quando pai e mãe abraçam o filho, acolhem o filho e dizem: vamos implorar a graça do Senhor sobre isso. Quarta e última lição: boas intenções não bastam. Davi era um pai muito bem intencionado. Prova disso são os nomes que ele deu para os seus filhos. No mundo antigo, o nome comunicava muito. Um dos filhos de Davi se chamava Adonias, aquele que pertence ao Senhor, a Adonai. Absalão, o príncipe da paz, o pai da paz. As boas intenções de Davi ficam claras também quando Absalão retorna para Jerusalém, 3 anos após o assassinato de Aminon. Davi não falou com ele, pois achava que estava corrigindo o menino. Davi tinha boa intenção, ele queria recuperar aquele menino, ele estava cheio de ódio, mas ele ainda tinha expectativas de que o menino fosse recuperado. No entanto, esse foi o terceiro e grande pecado da vida de Davi. O seu adultério com Batseba foi resultado de um momento de paixão. A morte de Urias foi uma espécie de reflexo para não ser flagrado, porém a repulsa a Absalão foi uma firme e decidida decisão de não compartilhar com o filho aquilo que ele havia recebido do próprio Deus, a saber, misericórdia e graça. Esse era um pecado planejado, mais feio ainda. Davi era um pai bem intencionado, porém, boas intenções não são suficientes. Meus irmãos, se avançarmos para o capítulo 18, verificamos que a revolta de Absalão caiu por terra e que o jovem morreu tragicamente. Ao receber a notícia do falecimento do filho, em 2 Samuel 18:13, lemos que Davi grita, ele vocifera: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera eu morrera por ti, Absalão, meu filho. O tempo de dizer meu filho havia acabado. A tragédia já estava consumada. Às vezes nós agimos como Davi, só exteriorizamos os nossos sentimentos quando é tarde demais. Essa história poderia ter tido um final diferente. Imagine só se Davi tivesse se comportado como o pai da parábola de Lucas 15. Em Lucas capítulo 15, lemos que um menino se revoltou contra o pai, o amaldiçoou em vida, declarou a morte do pai enquanto ainda estava vivo, viveu uma vida irregrada, trazendo desgraça para a família do pai. No entanto, despeito desse comportamento, o pai sempre continuou pensando no filho, sempre desejando o bem do filho, sempre desejando o regresso e a restauração do filho. E de fato isso aconteceu. Meus irmãos, e se Davi tivesse sido esse pai de Lucas 15? E se Absalão tivesse tido liberdade para comparecer diante do pai e dizer: pai, eu estou arruinado. Pai, eu desaprovo o que o Senhor fez. Olha que absurdo que aconteceu em casa. E se? Bem, a história de Davi não pode mudar, mas a sua história e a história da sua família pode. Tudo começa com o Senhor. Tudo começa com Jesus entrando em casa. Tudo começa com a cruz de Cristo sendo erigida na sala de casa, na cozinha de casa, no quarto de casa, no banheiro de casa, no nosso coração. Tudo começa com perdão, o perdão do Senhor para nós, e por conseguinte, aquele perdão que a gente pode oferecer para outros. A solução para
para os nossos dilemas, para as nossas desgraças, para a nossa ruína. É Jesus que na cruz reivindicou para si a nossa maldição, a maldição que a gente provocou. Na cruz, Jesus Cristo reivindicou para si essa maldição. E ali, na cruz, ele conquistou a nossa redenção. É tempo de nos prostrarmos diante do Senhor e implorarmos a sua graça sobre nós e sobre todos lá em casa. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.